Olá, tudo bem com você? Vamos estudar a nossa segunda lição? Dê uma pausinha e compartilhe. Deixe o seu comentário e o seu gostei, tá bom? Então vamos para a nossa lição de segunda, o contexto histórico. Quando a família de Jacó chegou ao Egito depois de passar fome em Canaã, Gênesis 46, o faraó foi amigável com os hebreus por causa de José e de tudo o que ele havia feito pelos egípcios. E o faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o faraó tirou seu anel sinete da mão e pôs no dedo de José. Mandou que vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir na segunda carruagem e clamava diante dele: inclinem-se todos. Gênesis 41 a 43. Qual foi a causa do sucesso surpreendente de José no Egito depois de um começo tão difícil? Leia Gênesis 37, 26 a 28 e 39, 2 a 21. Observe que, se observarmos o fluxo, José vai para o Egito como escravo, como alguém mal visto dentro da estrutura egípcia. Deus reverte essa situação e, por meio de José, salva o seu povo. A salvação do povo de Israel, neste contexto da história de José, leva o Egito a uma forma diferente de governo. Afinal, José é o governador do Egito. O problema é que José morrerá. O faraó morrerá e a história também mudará. E nesse sentido é que parecia a salvação no princípio, e de fato é a salvação. Agora, neste segundo momento, torna-se um motivador para um novo perfil de tirania. Em outras palavras, há um fluxo nessa história que começa com a prosperidade do povo. A comunidade, na zona de conforto, na zona de gozem, a inveja e a ganância e até o medo entre o povo egípcio em relação a essa nação estrangeira que habita o seu território. Até mesmo a questão de privilégios que agora começaram a ser comparados. Eles diziam: por que eles vivem lá e nós não? Então temos a quarta parte da história que inicia o processo da opção, a perseguição, que culmina em uma escravidão. E, finalmente, a perda de identidade dessas pessoas e a completa perda de esperança. Na sequência da história, ou seja, os primeiros benefícios no cumprimento de Deus, a essa perda também é muito profunda. Não é um tópico que abordaremos agora, mas talvez um pouco mais adiante nas lições de Êxodo. A perda da identidade de Israel é tão profunda que, antes que Deus leve Israel a Canaã, é necessário que ele leve Israel ao deserto para reconstruir a identidade de seu povo. Você verá isso tanto na história do Maná quanto na história das leis e do governo de Deus no Monte Sinai. Mas esse não é nosso tópico agora. Nosso tópico agora é ver como esse contexto histórico de declínio do povo de Israel no Egito levou à necessidade da intervenção de Deus. Quando buscamos datas específicas para todos esses eventos, ainda há uma interrogação muito ampla e profunda quanto ao tempo exato em que Israel viveu essa história. Mas estima-se, pelo menos que temos disponível até agora, se olharmos para a história de José, talvez o faraó Amés seja a referência para esse período, 1570 a.C. Portanto, este é um quadro que ainda estará aberto a muita discussão. Afinal, segundo a referência bíblica, o tempo de escravidão de Israel é longo, entre 400 a 430 anos de permanência ali no Egito, o que estenderia um pouco o tempo das referências que às vezes são feitas na história por esse período.
O fato é que essa não é a parte mais importante. O importante é entendermos que chegar ao Egito durante o período de Jacó e José implica em salvação da fome, mas permanecer no Egito por mais tempo do que o necessário levou a outro processo. Em outras palavras, desde o momento em que José, vendido no início, parece trágico, até o momento em que Deus intervém e José se torna o governador do Egito, e a providência se manifesta na salvação do seu povo e na colocação desse povo em uma nova terra importante, que é a terra de Gósen. Durante o período de fome que levou à prosperidade dessa nação em formação do povo de Israel. Mas permanecer na zona de conforto levou ao declínio e, principalmente, levou às consequências de uma mudança na identidade desse povo. Bem, esses acontecimentos nos levam à terceira lição. Então não perca a próxima lição de terça. E compartilhe o nosso canal, deixe o seu comentário e o seu gostei, tá bom? Então até amanhã, se Deus permitir.